Existem muitos filmes que, além de apresentar uma trama muito interessante, trazem à luz monstros bizarros. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. O cinema de Del Toro sempre é fascinante, porque os monstros geralmente não são apenas bizarros, eles têm algum significado por trás. E no caso do Homem Pálido, ele nasce, como o próprio Del Toro revelou, do mal institucionalizado que se aproveita de inocentes. Toda a trama do Labirinto do Fauno tem esse ar fantástico, mas foca bastante nesse período da guerra e do sofrimento de pessoas vulneráveis, que são arrancadas das suas vidas e forçadas a lutar ou a se esconder. E com uma história tão pesada assim, nada mais justo do que uma criatura que cause arrepios, e o Homem Pálido cumpre muito esse papel. A inspiração para essa criatura foi, acredite se quiser, uma arraia manta, que é esse bicho aí que eu coloquei na tela. E o próprio Del Toro declarou que ele tinha medo desse bicho. Ele disse: quando criança eu tinha essa coisa de que as arraias manta me assustavam, porque se você olhar uma arraia manta de barriga para baixo, dá pra ver uma boquinha e duas aberturas parecidas com narinas. Mas os olhos ficam do outro lado. E eu acho isso muito assustador. Foi isso que o Del Toro declarou. Além disso, ele se inspirou muito na lenda Tenome, um espírito do folclore japonês. Desculpa se eu não pronunciei corretamente. Ele tem olhos nas palmas das mãos, em vez de um rosto comum. E segundo a lenda, ele vaga por cemitérios e campos escuros à noite, procurando quem o roubou e tirou a sua vida. Realmente é bem parecido. O personagem do Homem Pálido foi interpretado pelo ator Doug Jones, que arrasa demais no papel. E até hoje esse monstro ele é muito lembrado quando a gente fala de criaturas bizarras na ficção. Com certeza assustou muita gente e continua assustando, porque realmente o design dele ficou muito incrível. O próximo monstro bizarro é o Homem-Rato, e é um personagem de uma lenda fictícia de um dos curtas do VHS 94. Caso você não saiba, o VHS é uma franquia de filmes e em cada um desses longas são compilados vários curtas-metragens. E nesse caso são histórias do ano de 1994. Nesse curta, chamado Storm Drain, nós acompanhamos as pessoas explorando a lenda do Homem-Rato, que é uma criatura que vive nos esgotos e é venerada por algumas pessoas. A aparência do Homem-Rato é muito icônica, ele é muito assustador e talvez você já o tenha visto por aí em algum vídeo. Eu acho essa lenda muito criativa. É assustador imaginar uma criatura assim vivendo nos esgotos, porque dá a impressão que a qualquer momento ela pode simplesmente sair de lá. E é ainda mais bizarro pensar que existem pessoas que a veneravam nesse universo, e quem sabe, né, se no mundo real existisse algo assim, talvez existissem pessoas também dispostas a venerá-lo. Esta é a aparência do Homem-Rato. A diretora e roteirista Chloe Okuno se inspirou nas lendas de monstros nos esgotos urbanos. Já o artista das criaturas, o Kate Thompson, imaginou um híbrido grotesco de humano e roedor, e o especialista em efeitos especiais, Patrick Magee, deu vida ao monstro. E eu quero falar uma coisa muito legal que eu descobri nessa pesquisa. O Homem-Rato é interpretado por um brasileiro chamado Thiago dos Santos, ator e dançarino. Muito legal, né? Saindo do Homem-Rato, chegamos no tópico mais frustrante desse vídeo, porém não é por causa do monstro. O motivo da minha frustração é que O Mensageiro dos Últimos Dias tem um dos melhores começos de terror que eu já vi. Um grupo de amigos aventureiros encontra um esqueleto de uma criatura desconhecida e algo maligno parece emanar dele. Os atores estão ótimos nesse filme, transmitindo muito medo nas atuações, porém, infelizmente, o filme não se sustenta e vira uma bagunça. É uma pena. Mesmo assim, eu preciso dizer que o monstro do início é sim digno de pesadelos e muito criativo.
É como um mal que foi despertado, tem muito potencial e é uma pena que depois acaba perdendo tudo numa trama que eu mal me lembro de tão caótica. Em compensação, o próximo filme apresenta uma história muito boa. A Entidade é um dos meus filmes de terror preferidos. Ele é querido por muita gente e já foi até catalogado como o filme mais assustador de todos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Nesse caso, a trama faz um trabalho muito bom, construindo todo o suspense e mistério antes de mostrar o monstro. A gente fica tenso antes mesmo de ver o Bagul, e aqui tudo funciona muito bem, porque mesmo que a aparência dele seja mais daquele tipo que só funciona uma vez, ou que funciona mais nas sombras, tipo o Slenderman, ainda assim dá medo, porque ao longo do filme a gente vê do que ele é capaz. A gente conhece toda a lenda em volta do Bagul, tudo que ele fez, tudo que ele ainda vai fazer ao decorrer do filme, e só depois a gente vê a aparência dele. Então tudo isso é muito bom pra gente já ficar assustado antes mesmo de ver ele. Realmente é um filme muito incrível e até hoje eu acho ele muito bom. E falando em monstros qualificados, vamos para um clássico. O Enigma de Outro Mundo apresentou ao público um dos monstros mais bizarros de todos os tempos, porque é impossível saber o seu rosto real, já que a coisa deste filme assume a forma de outras pessoas. Ela rouba identidades e tenta convencer os outros de que é aquela pessoa ou aquele animal cuja aparência ela roubou. Inclusive, em inglês, o nome do filme é A Coisa. Aqui no Brasil é Enigma de Outro Mundo. Logo no começo do filme, a Coisa é transformada em um cão e, com essa aparência fofa e inofensiva, ela consegue se infiltrar no grupo de cientistas que está numa base de pesquisa na Antártida. O que dá medo desse monstro é justamente a sua capacidade de causar desconfiança e discórdia. Afinal, quando aqueles amigos descobrem que tem um ser bizarro entre eles, se instaura naquele grupo uma atmosfera de desconfiança, ninguém confia em ninguém e tudo isso é muito bem feito e muito interessante. E a coisa já é meio assustadora justamente por criar esse clima de discórdia, mas ninguém te prepara para o momento em que ela rouba os corpos e que é mostrada em tela. As cenas dessa criatura são assustadoras até hoje. Vez ou outra eu vejo em alguns vídeos momentos da transformação do Enigma de Outro Mundo e é realmente muito impressionante e assustador. O Rob Bottin criou quase todos os monstros e as transformações e as cenas de horror corporal, e o Athan Winston fez a criatura no canil, logo no começo do filme. Esse monstro é incrível, ele está em um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos, justamente porque tanto os personagens quanto o público ficam tensos sem saber quem é real e quem é a coisa. Muitos filmes são lançados no streaming e por isso é natural que alguns passem despercebido e até sejam esquecidos, o que infelizmente é o caso de Aniquilação, lançado em 2018. Nesse filme existem vários momentos visualmente impactantes. Talvez você já tenha visto esta imagem por aí, e é deste filme. Nesse longa-metragem nós acompanhamos um grupo de cientistas que tenta entrar numa zona que está em quarentena pelo governo. Dentro dessa zona, o tempo e as coisas não acontecem como no resto do mundo, e elas tentam entender melhor tudo aquilo. E é dentro dessa zona que acontecem vários momentos diferentões. Tem várias criaturas bizarras e uma delas é a que está neste vídeo, o urso. Gente, eu achei esse monstro tão interessante que por mim ele teria mais tempo no filme, porque é muito criativo. O que acontece? Tem um momento no longa-metragem que as cientistas estão enfrentando maus bocados e, para piorar a situação, elas escutam os gritos de uma das companheiras, que provavelmente não está mais viva.
Elas pensam que é a mulher, porém, quando esse som vai se aproximando, elas logo percebem que não é um ser humano, e sim um urso imitando um som de ser humano. Esse urso matou a cientista e ele absorveu os gritos dela antes de tirar sua vida. Com isso, ele se aproxima das outras mulheres, gritando com o som da voz da cientista que ele mesmo matou, e é muito assustador. E tem um momento que a voz da mulher vai se fundindo com os rugidos do urso e fica assim muito esquisito, dá muito medo. Além disso, a aparência da criatura também é bizarra. Tudo dentro dessa zona que está em quarentena tá tomando esse ar mais fantasioso, mais fantástico e ao mesmo tempo mais devastador. Esse filme é muito interessante, é muito legal e ele não poderia faltar nesta lista. E outro que também não poderia faltar é justamente o filho bastardo do Loki, o Mother. Nesse caso, é uma licença poética parecida com o que aconteceu com o Homem-Rato. Oficialmente, a criatura Mother não é apresentada nas lendas, ela foi criada para o filme O Ritual de 2017. E só isso já mostra o cuidado e o zelo que tiveram com este longa-metragem. Além de bem atuado, bem dirigido e bem escrito, ainda criaram uma lenda só para ele. Gente, não tem como não amar esse filme. Vez ou outra eu falo dele aqui no canal. Nesse filme, um grupo de amigos tem o azar de ir parar numa comunidade que cultua o Mother como um deus. E para manter esse monstro de boa com eles, essa comunidade faz sacrifícios com as pessoas que dão a infelicidade de ir parar ali naquela mata. E os desafortunados que vão parar ali são esse grupo de amigos que a gente acompanha. Nesse caso, eu tenho uma opinião parecida com a que eu tive com o monstro anterior. Eu penso que o Mother é tão legal que ele poderia ter mais tempo de tela. Porém, eu também entendo que ele funciona muito bem da maneira que foi mostrado na penumbra. Isso dá um ar mais ameaçador pro monstro. Independente de tudo isso, o Mother é um dos monstros mais bizarros da ficção. A aparência dele lembra um cervo gigante, enorme, mas quando a gente presta atenção, dá pra ver que tem uma espécie de braços ali onde deveria ser a cabeça. E sem contar que ele é super forte. É sem dúvidas um dos monstros mais subestimados e mais bizarros da ficção. Me diz aqui nos comentários quais outros monstros você considera assustadores e quais temas gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Este é o Dai Tá Lendo e até a próxima!